Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Então preste atenção em tudo que vamos falar hoje. Veja como está escrito estas coisas na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 10 a 13. Não, 10 e 11. Só isso. 9, 10 e 11. Vou ler. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Agora, leia como isso está escrito na Bíblia. Entenda isso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos orar. Ó Deus, que quer que conheçamos a verdade, Senhor. Está aqui um texto da Tua palavra maravilhoso. O descanso de Deus. Vem abrir o nosso entendimento. Não só nós que estamos aqui, mas aqueles irmãos que nos ouvirão e assistirão lá no YouTube, Senhor. Desperta aquelas pessoas que estão longe, aqueles que estiveram escravizados no evangelho de lei, aqueles que foram explorados dentro de uma igreja, aqueles que estão com sede e não sabem nem de que estão dentro da igreja, e a sede que eles têm é deste evangelho da graça de Deus. Alcance essas pessoas. Haja um grande despertar do espírito deles. Crendo que será, nós oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos descansar das nossas obras, como Deus descansou das dele. Então entenda isso. Quando Deus lá em Gênesis ele começa a criação, ele começa a criar o nosso mundo, o nosso universo pela palavra de Deus, ele teve lá 6 dias de trabalho, né? A Bíblia diz que um ano para com Deus pode ser 1000 anos, e um dia para com Deus 1000 anos, e um ano como um dia para Deus. Então ele teve lá um período de 6 dias de muito trabalho para criar todas as coisas, formar o homem, formar o nosso planeta, criar todos os animais, e depois ele descansou, ele entrou num descanso, quando tudo estava pronto. Agora o escritor de Deus, de Hebreus, traz esse pensamento para nós hoje, que nós temos que entrar no descanso de Deus. Quando é que Deus descansou? Quando tudo já tinha sido realizado. Quando tudo já tinha acontecido e tudo estava pronto. Agora, o que ele tem em mente quando ele fala que nós temos que descansar das nossas obras? Como Deus já descansou das suas, nós temos que descansar das nossas obras. Que obras que ele está dizendo que eu tenho que parar de fazer e parar de descansar? Né? Pare e pense nisso. Deus descansou quando tudo estava pronto. Agora, quando Cristo vem ao mundo, Cristo, você sabe quem é Jesus, né? Deixa eu dar a mesma palavra. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Deus que vivia na região celestial, Criador de todas as coisas, e ele veio e assumiu um corpo humano. É Deus, homem, homem, Deus, 100% Deus e 100% homem. Lembra no Monte da Transfiguração, ali em 14 de Mateus, que ele subiu no monte e ele se transfigurou e o rosto dele brilhava mais que o sol e as suas vestes ficaram resplandecentes como a luz? Então, ele transcendeu aquele corpo de carne, aquelas vestes que ele estava vestido. Ele deixou se mostrar aos discípulos e a nós o ser brilhante que habitava naquele corpo. Brilhou, o rosto brilhou como o sol. Então, quando eu falo em Jesus Cristo, você tem que ter essa visão de Jesus Cristo.
ninguém poderia sair da escravidão, a raça humana inteira escravizada. Deus, ele vem, nasce como homem, assume um corpo humano, semelhante a mim e a você. Ele assume o lugar do homem, vai na cruz e quita toda a dívida que o homem tinha para com Deus. Então eu tenho que entender que na cruz toda a obra foi consumada. Tudo que precisava ser feito, preste atenção, tem que entender. Tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, ser liberto, ser selado com o Espírito Santo, nascer de novo, se tornar um filho de Deus, ser justificado, herdeiro de Deus, ser salvo e nunca mais perder a salvação. Tudo que o homem precisava fazer, tudo que precisava ser feito, tudo que precisava ser feito para o homem ter esses benefícios já foi feito na cruz. Nada mais o homem precisa fazer para obter estas coisas. Na cruz, na sua morte, Cristo nos libertou do império das trevas. Já fez. Eu não preciso me esforçar para me libertar de um demônio imaginário que puseram na minha cabeça, no meio religioso que está na minha vida todo dia. Você entende isso ou não? Estou falando isso para salvo, não para perdido. Perdido não se encaixa nesse assunto. Esse assunto de igreja, de quem é salvo. Eu não preciso mais participar de culto de libertação, que alguém lá do púlpito vai gritar, sai, demônio. Eu não preciso mais disso. Eu estou entendendo que na cruz eu vou entrar nessa área no descanso de Deus, porque já está feito, como Deus descansou das suas obras, porque foi consumado. Agora eu entro no descanso de Deus, porque já foi consumado isso na cruz. Não preciso fazer isso. Já aconteceu, Cristo já fez por mim. Então, recapitulando, você tem que crer toda libertação que o homem precisa. Preste atenção. Novo nascimento, salvação, se tornar filho de Deus, herdeiro de Deus, justificado, reconciliado, selado com o Espírito Santo, filho de Deus, herdeiro de Deus, já foi feito na cruz. Não é o meu esforço, não é quantas vezes eu venho na igreja, quanto eu grito ou deixo de gritar, quanto eu olho eu passo ou deixo de passar, quantas campanhas eu vou ou deixo de ir. Isso aí é tudo a religião. Porque tudo se consumou na cruz do Calvário. Agora, o que é o descanso de Deus que o escritor de Hebreus está dizendo? Que eu tenho que enxergar isso. Que Deus descansou das obras dele e quer que eu entre agora no descanso. Porque as obras deles todas finalizaram-se na cruz, já acabou. Já está tudo pronto, eu só preciso entrar no descanso de Deus. Deixar as minhas obras. O que são as minhas obras? O esforço para alcançar aquilo que me foi dado gratuitamente. Eu preciso me libertar, eu preciso jejuar, eu preciso lutar, eu preciso fazer isso. Sabe, eu estou cheio de coisas que puseram na minha cabeça que eu tenho que fazer. Que se eu as não fizer, eu perco a salvação, o diabo está na minha vida, Deus não gosta de mim, Deus vai me castigar. Não é isso, isso aí não é evangelho. Isso é religião evangélica. Eu sei que você olha para mim assim e fala, que coisa de doido é isso. Não. É o que já aconteceu na cruz. Agora eu preciso entender que as obras já foram feitas. Então Deus vê um filho dele assim, ó Deus, olha a oração bonita. Ó Deus, eu estou na tua presença, eu te adoro, eu te amo, por favor, me liberta, Senhor. Me liberta, eu te clamo, me liberta. Aí Deus olha lá e fala, olha meu filho. Ele está pedindo para mim fazer uma coisa por ele. Eu estou ansioso, mas ele não consegue olhar para a cruz, que já aconteceu. O evangelho na cabeça dele é se eu clamar muito, gritar muito, gemer muito e chorar. Então Deus vai ter dozinha de mim e vai... Ele não consegue enxergar meu filho que na cruz já aconteceu. Ele não recebeu a palavra da verdade na mente dele. Ele está lutando. Ele está naquela coisa assim, ó, Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Vocês estão entendendo ou não? Então acredite, tudo já foi feito. Deus já descansou. Jesus antes da cruz está dizendo assim,
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas ele já fez o trabalho dele na cruz, ele não está trabalhando agora. É onde ele se assentou no trono e está reinando sobre tudo. Acabou o trabalho dele na cruz, você entende ou não? Tudo já foi feito. Por isso que eu preciso entender o que é evangelho. Se eu não entendo o que é evangelho, eu vou ficar lutando, eu vou ter tantas obras. E Deus fala assim, entra no meu descanso. Para com tudo isso. Será que você entende isso ou não? Quem está debaixo de lei vai olhar assim e vai falar assim, está amarrado. Porque não entende essas coisas. Não entende. O evangelho ainda não foi revelado a ele. Mas tudo que precisava ser feito já foi feito na cruz. Agora vamos discorrer na palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 19. João 19. Vamos tratar com a palavra que prova isso aqui. João 19, vamos ver versículos 28 a 30. Jesus está ali na cruz. Ele está vivo. Eu tenho insistido muito nessa palavra aqui. Então vamos lá, versículo 28. Depois vindo Jesus, presta atenção, entenda, leia e entenda. Depois vem de Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. O que está escrito? Jesus está na cruz, ele está sofrendo, ele está vendo que tudo já estava consumado para se cumprir o quê? Qual Escritura? Eles não tinham nada do Novo Testamento escrito. A mente dele ali é a lei, os sacrifícios da lei, tudo do Velho Testamento que se referia a ele. Quando ele está na cruz, ele está vendo que chegou a hora, tudo está consumado, nada mais precisa ser feito para se cumprir qual Escritura? A velha aliança se cumprir. Então ali na cruz está acontecendo isso. O Velho Testamento está se cumprindo. O último sacrifício da lei está se cumprindo. A velha aliança está se cumprindo. O preço da dívida está sendo pago. Tudo está acontecendo na cruz. Ele está ligado nas Escrituras. Ele está vendo que tudo se consumou. Tudo foi feito para se cumprir o quê? As Escrituras. Continuando. Disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. O que ele disse? Tudo que precisava ser feito já foi. Acabou, tudo se consumou. E agora ele vai concluir isso fazendo o quê? Morrendo. Olha o que ele diz. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, presta atenção. Tudo que na velha aliança se referia a Jesus Cristo, ao sacrifício perfeito, ao pagamento da dívida, à libertação da lei, ao cumprimento da lei, a mudança de sacerdote, o cumprimento de toda a velha aliança, a libertação da lei, quando ele diz está consumado e morre, se cumpriu, se consumou, foi feito, nada mais precisa ser feito. Você entende o que eu estou dizendo? Acabou a obra, não tem mais o que ser feito. Tudo que precisava para libertar o homem, salvá-lo, se tornar filho de Deus, aconteceu na cruz. Nada mais precisa ser feito a não ser crer. Crer, o justo vai viver pela fé, acreditar que aconteceu. Entende isso ou não? Então, pastor, isso dá um nó na minha cabeça, alguém diria. Deu na minha no passado. Então, pastor, esse monte de campanha com 7 passos da vitória, como alcançar impossível, tomar do diabo que ele roubou de mim, né? Entende? Esse monte de coisa para alcançar, para me libertar, para fazer. Quer dizer que tudo isso aí não é evangelho, é tudo antes da cruz. Não, é isso. Não serve para nada isso, porque tudo isso quer dizer para mim que o que Cristo fez não é suficiente. Então eu tenho que me matar de fazer coisas para alcançar o que Ele me deu de graça. Ele já me deu de graça. O que diz Efésios 2,8? Você sabe de cor. Vamos lá, classe. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie.
Então como é que eu sou salvo? É porque eu me esforcei? Eu tive um preço para pagar para ser salvo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé, esta graça não veio de mim, não veio de vós. Isso não vem de vós. É o quê? Um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Mas por que ele agora é alcançado pela graça e é salvo? Porque Cristo disse, já foi feito. E tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, não tem custo. Não tem dinheiro que compre alguma coisa. O meio religioso evangélico cobra. Ele vai falar que o teu dinheiro vai fazer muita coisa não para o evangelho. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? A igreja precisa de recursos e de dinheiro, claro. Mas Deus não tem essa cobrança como a igreja mercenária cobra. Não tem isso. Não tem isso. Porque tudo foi dado o quê? De graça. Agora, como que eu vou entrar? O que é o descanso de Deus? Então ele está dizendo que eu tenho que descansar das minhas obras. Quais são as minhas obras? Eu preciso me libertar, eu preciso fazer, eu preciso subir no monte, eu preciso pagar preço, eu preciso, ai, não jejuei, ai, não orei 5 horas do dia. Como é que a igreja, olha a cabeça das pessoas como estão. Elas estão pagando preço, elas não param, elas estão desesperadas para fazer coisas, para tentar alcançar o que já foi dado de graça. Só que elas não enxergam isso, porque essas obras cegam o entendimento dela. Cega o entendimento dela. Vamos lá, João capítulo 6, você está no 19, volta um pouquinho. João capítulo 6. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, olha, presta atenção na pergunta. Quem é que está fazendo essa pergunta? São aquelas pessoas que estão debaixo de lei, são aquelas pessoas que vivem a lei de Moisés, que vivem por obras. Então, quem está perguntando é quem vive debaixo de lei e através das obras. Então ele vem assim, eles perguntam. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? O que eles tinham em mente? Bom, ele vai responder assim, faça isso, faça aquilo, paga o preço, suba ali, desça aqui e tal e tal. Ele vai dar um montão de coisinha para mim fazer e eu vou resolver o problema. Agora Jesus dá uma resposta que não caiu bem para eles, eles não entendiam nada disso. Olha. O que Jesus respondeu para eles? Respondeu Jesus no versículo 29, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? É esta. Esta o quê? Que vocês acreditem naquele que por Deus foi enviado. Então o que era a obra de Deus na cabeça daquele povo? Fazer um monte de coisa. O que era a obra de Deus na mente de Jesus? Jesus está dizendo para ele, é que ao invés de eles fazerem tudo isso, eles acreditassem naquele que Deus enviou a favor deles. Então a gente pensa que muitas vezes a obra de Deus é fazer tanta coisa. A igreja organizada hoje, ela criou um monte de departamento, um monte de coisa, para as pessoas não ir embora da igreja. Então elas põem todo mundo para fazer um cantinho disso, cantinho daquilo, a irmã daquilo, isso, aquilo, e fica aquela monte de obras, de coisas, de festas, mantém todo mundo preso lá dentro. Divide a igreja de departamento, não é isso? Um é do coral, outro é da intercessão, outro é do lanche, outro é disso. Aí de vez em quando são umas brigas de uns com os outros lá que não se entendem. Você acha que isso é obra de Deus? Me desculpe, eu vou cantar num coral. É bonito, mas isso aí é obra de Deus. Às vezes algumas músicas que a gente canta no coral negam o evangelho. Não nega? Tem louvores que negam o evangelho. São bonitos, mas negam o evangelho. A obra de Deus é levar as pessoas a acreditarem em Jesus Cristo. Presta atenção. E quando ela acredita em Jesus Cristo, ela entende o que é o evangelho da graça de Deus. Isso é obra de Deus. Agora, nenhum homem tem poder para convencer ninguém. Eu não tenho poder para te convencer. Não adianta você que está na graça querer, eu vou enfiar isso na cabeça deles. E não vai enfiar nada, não vai fazer nada. Porque o único que tem poder de mudar uma mentalidade, de convencer o coração,
É o Espírito de Deus. Ele é que convence. Por isso, a obra de Deus, nenhum homem tem poder para fazer. Nós temos poder para organizar as coisas, né? Criar igrejas, empresas, criar um monte de departamento, um monte de coisas. Aí você fala, olha que igreja bem organizada. Às vezes não tem nenhuma organização de Deus. É a mente de um bom administrador, nada mais que isso. Vou criar uma estratégia, o jovem vai criar estratégia, vamos fazer isso, vamos cantar aquilo, vamos fazer um teatro, aí todo mundo vai se converter. Você pode criar 1000 estratégias. Se não é a ação do Espírito Santo, não dá em nada. Nos anos isso vai se desfazer e vai acabar. Não muda o coração de ninguém. E os próprios jovens que faziam tudo aquilo vão voltar para o mundo, vão voltar tudo para trás e não deu em nada. O único que tem poder de mudar a mente e o coração é o Espírito Santo. E como ele muda? Através de uma voz. Basta uma voz que fale o Evangelho, nada mais que isso. Então só ele, presta atenção, só ele pode fazer alguém na mente entender o que é o Evangelho da graça de Deus. Só ele pode fazer a pessoa no seu espírito conhecer o que foi dado gratuitamente. Só ele pode fazer você entender que você já é selado com o Espírito Santo, não precisa falar línguas nenhuma. Só ele pode fazer você entender o falso, mentiroso, comercial evangelho que está aí na mídia do dia de hoje. Se ele não fizer isso, você não vai entender, não vai nem entender o que eu estou te pregando. Não vai entender. A obra de Deus só ele faz, só ele tem poder de mudar uma cabeça. Só ele tem poder de mudar o coração. Não adianta. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você já está convicto disso? Por isso que a obra de Deus o que ele vai fazer? Acredite em Jesus, acredite em Jesus. Só isso. Agora tem que ter a informação verdadeira para crer. Se não tem informação verdadeira, vai crer naquilo que é mentiroso. Então a obra de Deus é crer. Jesus Cristo disse isso. Continua. Hebreus 9 agora. Vamos lá, Hebreus 9. Hebreus 9, vamos ler ali, versículos 14 em diante. Preste bastante atenção nisso. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula. Preste atenção agora. Purificará nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador. Mediador do quê? Presta atenção. Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Até aí está bom. Então o que ele está falando? Ele está falando que o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, ele vai operar aonde? Na nossa consciência. Na nossa consciência, lá dentro da nossa consciência. Vai purificar a nossa consciência do quê? Das obras mortas. Então o que é a consciência? Lá dentro de nós temos a nossa consciência. Ela sabe o que é certo e o que é errado. O que é uma consciência que precisa ser purificada? Uma má consciência. No quesito religião foi posto tanta coisa que ela tem que fazer na cabeça dela. Aquilo governa a vida dela e a consciência dela, por ter aquelas informações, ficam acusando. Você está devendo, você não é santo como tinha que ser. Você percebe que quem está debaixo de lei, ele se sente acusado e devedor o tempo todo. Ele está sempre devendo para Deus. Ele tem uma consciência má. Puseram tanta obra que ele tem que fazer na consciência dele, que ele não se vê nunca apto para estar na presença de Deus sem culpa. Aí ele vem com aquelas orações: ó Deus, eu sou pó, eu sou miserável, eu sou o germezinho de Jacó, eu sou, Senhor, tem misericórdia. Vem com aquelas orações que não entende o que foi feito na cruz. Então quem está em igreja de lei, que tem que pagar preço, julgo, e é cobrado muito delas, ela tem uma consciência contaminada pelas obras mortas. Por que ele fala que é obra morta? Porque não muda nada, não resolve nada. O que resolve é o que Cristo fez na cruz.
O que é obra morta? Deus, em nome de Jesus, eu vou pegar aqui essa rosinha que vai me libertar. Obra morta. Tenha fé na rosa, irmão. Vai tirar todo o mal da tua casa. Obra morta. Ele está crendo numa coisa morta que nunca vai libertar ele. E se ele não levou a rosinha, vamos supor que a irmã pegou e a rosinha caiu assim do carro e se perdeu. Ai, perdi a rosa ungida, é agora que o demônio me pega. Olha a consciência dela. Não é assim. Não é assim. É assim, gente. Então o que é uma consciência assim? É uma consciência cheia de obra morta. Foi posto tanto peso, tanta obra, tanta coisa, tanto jugo, que apagaram a obra da cruz que Jesus Cristo fez. Então o sangue de Cristo, quando eu entendo que o sangue que foi derramado lá, quitou a minha dívida, me purificou, pagou tudo que eu devia. Quando eu entendo isso, a minha consciência é purificada, eu descubro, tudo já foi feito, tudo foi pago. Tudo já fez, a obra já acabou. O sangue limpa a minha consciência de toda aquela condenação, aquela culpa, aquela morte religiosa que estava aqui. Eu fico com a consciência limpa e eu entendo que crente não perde salvação. Fui liberto, a minha consciência foi limpa das obras mortas que a igreja quer que eu faça. Fala a verdade, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? É tanta coisa para se fazer. É tanto jugo, e se você não fizer, perde salvação. Deus volta as costas para você. Não entram nunca no descanso de Deus, nem sabe que as obras já foram feitas. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, vai fazer o quê? Purificar a nossa consciência das obras mortas. Que são obras mortas? Cristo me libertou através da obra da cruz, mas eu estou tentando me libertar. Se esforce, irmão. Esforce. Eu estou tentando me libertar. Mas, olha a obra morta. É o que mais governa as igrejas do dia de hoje. É ou não é? Cristo pagou o preço, mas eu estou aqui jejuando. Tem que pagar um preço. Vocês entendem isso ou não? Para a religião, nossa, que homem santo, mas para Deus, obra morta. Tentando pagar se tudo foi pago na cruz, mas eu não entro lá no descanso, eu não entro no descanso. Então eu estou aqui, desculpe eu falar, no inferno religioso, para pagar coisas que já foram pagas por mim, mas eu não entendo, a minha consciência me acusa, e se eu não jejuei, não fiz isso, ai, caí da graça, estou perdido para sempre. Dei brecha. Vocês estão entendendo ou não? E isso me tampa a visão daquilo que Cristo já fez por mim na cruz. São as obras mortas. Quando a gente é novo, a gente não entende. Então a gente quer fazer 1001 coisa. Já fui assim também. E quando você faz, oba, eu acho que eu sou bom. Acho que eu sou alguma coisa. Aí olha aquela irmãzinha ali, não fez nada. Só senta ali. Já passou por essa fase? Depois da pregação, o que será que o pessoal está falando, hein? Será que eles gostaram? Está muito preocupado com a sua aparência. Se alguém gostou, se não gostou. Em ser alguma coisa. Está cego. Por isso que o novo tem que ficar sentadinho uns 15 anos. Acho que eu sou alguma coisa. Vocês entendem isso que eu estou dizendo ou não? Agora vamos para aquilo que já foi feito. Os mesmos versículos, a mesma coisa de sempre. Vamos a Colossenses. Colossenses capítulo de número 2. Vamos lá. Eu tenho que acreditar que isso é verdade. Colossenses capítulo 2. Aquele versículo famoso, 14. Eu tenho que acreditar que isso é verdade. Presta atenção. Essa verdade aqui de Colossenses não existia no Velho Testamento. Se você for procurar Mateus, Marcos, Lucas e João, ela também não existia, porque até a cruz nada disso era real. Essa verdade que nós vamos ler agora aconteceu da cruz para frente, e Deus revelou ela ao apóstolo Paulo. Se eu procurar no Velho Testamento e chegar no meio da lei e dizer assim, não tenho mais nada para pagar, eles me apedrejavam, eu tinha que pagar o sacrifício do pecado todo ano, sim ou não? Então lá na mentalidade do Velho Testamento nunca enxerga essas coisas.
Se eu procurar lá Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fez milagre, deu vista ao cego, multiplicou pão, andou sobre a água. Nossa, tremendo! Mas eu não vou encontrar isso que nós vamos ler aqui. Por quê? Porque isso só se torna real quando ele diz, está consumado, obra feita. Olha lá, o que diz em Colossenses 2,14? Eu estou cansado de ler isso para vocês, mas preciso continuar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha, é isso que está escrito. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu esse escrito inteiramente, encravando ele o quê? Na cruz. Que dívida era essa? As ordenanças eram as ordenanças da lei, as obras da lei, a exigência da lei. Isso era contra nós, nos condenava, era o escrito de dívida, nos era prejudicial. O que Cristo fez? Quando ele vai para a cruz, ele desfez isso. Olha a obra consumada, olha o descanso de Deus. Você está tentando pagar algum preço? Entra no descanso de Deus. Ele foi lá, desfez inteiramente, não deixou nem um pouquinho para depois. Encravou aquilo na cruz. Acabou tudo que a lei e o Velho Testamento acusava, condenava. Cristo desfez, pagou tudo, não se deve mais nada. Acabou o escrito de dívida. Já está feito. Mas se eu não entrar no descanso de Deus nesse versículo, eu vou achar que eu tenho que pagar preço, eu vou cair naquela conversa. Eu estou repetindo muito isso. Deus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. Eu vou cair nessa... Nem está escrito isso na Bíblia, nesse falso ensino mentiroso que me traz culpa. E eu não estou fazendo os meus 50%, já estou condenado. Então tudo que se devia, presta atenção, tudo que se devia, nenhum homem tinha poder de pagar para Deus o que o homem devia. Por isso Deus mesmo vem, se faz num homem, e ele como homem paga para si mesmo no lugar do homem o que o homem devia. Ninguém poderia pagar. Deus pagou na cruz. Pagou ou não pagou? Eu entro no descanso de Deus, está tudo pago, eu não devo mais nada. Você não deve mais nada. Agora, se eu quiser pagar, eu não entro no descanso de Deus. Eu estou aqui nas obras mortas ainda. Então ele pagou tudo, pagou. E continua o versículo, o que diz lá? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então na cruz ele despojou os principados e potestades. Despojou ou não despojou? O que é despojar? Destituir de autoridade, de poder, de tudo. Levar a zero, a lona, aniquilar. Já foi feito isso na cruz. Não tá? Se eu procurar Mateus, Marcos, Lucas e João e o Velho Testamento, eu não acho essa verdade, porque lá não existia. A cruz não havia acontecido. Mas depois da cruz é revelado que isso aconteceu. E nós vivemos depois da cruz. Para nós já aconteceu. Então eu não vou ficar aqui lutando. Demônio disso, demônio daquilo. Sai demônio disso. Eu não entendo que ele já fez isso. Na minha cabeça eu estou na minha obra. Lutando, fazendo guerra, guerra imaginária. Atormenta a cabeça das pessoas. Eles não acreditam no que está escrito aqui. Está escrito. Despojou ou não despojou? Se está escrito é verdade. Agora quem não entende isso, quando eu falo essas coisas, fica estranho, porque a cabeça dele está naquele programa escravo. Ele não consegue enxergar. Não consegue enxergar isso. Despojou ou não despojou? Despojou. Olha aí, volta uma página aí. Olha lá o versículo 13 do capítulo 1. O que ele já fez por nós? Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino onde nós estamos, nós temos a redenção e os pecados e a culpa. Houve a remissão. Cristo remiu tudo, limpou tudo. Não há mais culpa, não há mais pecado. Acabou. O que ele fez? Me libertou do império inteiro das trevas. Já me libertou. Procura lá em Isaías, tem isso? Jeremias falou isso. Malaquias só falou do dízimo para os judeus. Tem isso? Não tem. Procura lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu falo assim não por causa de vocês, por causa do povo da internet. Vê se tinha isso até a cruz. Não tinha.
Ninguém tinha revelação disso, mas quando Jesus revelou o evangelho a Paulo, então Jesus revelou a Paulo: você que é a igreja, vocês foram libertos do império das trevas, já foram libertos. E não só isso, vocês foram transportados e postos no reino do Filho do amor de Deus. Neste reino acabou a escravidão, você tem a redenção e os pecados, a remissão dos pecados, acabou. Será que eu acredito nisso? Que não está escrito aqui, está escrito ou não está? Então é verdade. Então eu entro no descanso de Deus. Oh Deus, o Senhor me libertou do império da treva. Quando você entende isso e entra no descanso de Deus, a obra já foi realizada na cruz. Quando você volta a mente para esses cultos de libertação, é um terreiro de macumba puro. Manifesta aí, Tranca-Rua, manifesta aí, Pombagira, manifesta. Quem que invocou demônio aqui na Bíblia? Quem que invocou demônio no Novo Testamento para libertar as pessoas? Não existe isso. Mas trouxeram a macumba para dentro da igreja. E a macumba cresceu. Aí vem o sal grosso que era da macumba, virou da igreja evangélica agora. A água lá, o banho de descarrego que era da macumba, virou banho de descarrego evangélico. Trouxeram a macumba. São igrejas feiticeiras, macumbeiras, essa que é a verdade. Agora, se ele me libertou do império das trevas, olha, eu quero que você entre no descanso de Deus. Mas aí a tua mente não está renovada, pode querer te trair. Não, não é bem assim, ó. Eu sinto aqui uma coisinha, ó. A tua mente viciada no engano, o que você tem que fazer? Me libertou do império das trevas, é isso que eu creio. Eu não creio nessa mentira que está aqui na minha cabeça. Eu não creio essa emoção mentirosa da minha alma que está dizendo que eu estou preso. Não. Ou a palavra é verdade, se a palavra é verdade, o que eu sinto é mentira. Aí você vai começar a mudança de dentro para fora. Você vai começar a mudança de dentro para fora. A verdade é isso, a verdade não é alguém que viu alguma coisa, alguém que viu um vulto, alguém que viu uma luz, Deus revelou caindo uma cenoura aqui com açúcar, esse monte de besteira de revelação. Essas revelações são todas mentirosas, enganam as pessoas, trazem medo, e geralmente são revelações de desgraça. Sempre alguém vai morrer, sempre você está doente, vai cortar a perna de alguém, é uma prova, é uma luta, eu estou vendo uma nuvem negra na sua mente, é sempre a mesma desgraça. São os falsos profetas. Libertou, não libertou? Está escrito, olha aí, entra no descanso de Deus. Pastor, mas não é real isso para mim, sabe o que você tem que fazer? Eu vou ficar uma semana falando esse versículo para a minha cabeça. Olha, eu estou te dizendo que é uma coisa séria. Então você acorda cedo em Colossenses, acorda cedo, toma um cafezinho, um chazinho, né? Aí você para e lê esse versículo umas 100 vezes. Leia. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, onde eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. É isso que eu creio. Educa a tua cabeça, educa a tua mente agora. Começa de novo, não seja preguiçoso. Não seja... Não, entra na disciplina, comece a recitar que nem você decorava a tabuada na escola. 2 vezes 2, 4, né? Aí vinha a professora lá, eu ia falar a tabuada dos 9, ia tremendo lá, tinha que ir lá na frente, olhar para todo mundo, ela do meu lado. Então tinha que decorar mesmo para não errar. Mesmo assim nervoso, errava. Então era pegar aquilo, ó, pega isso, você não entendeu a verdade ainda. Pega isso, começa falar na tua cabeça 1, 2, 10, 15, 20, 30. Aí quando aquela coisa vier, opa, ele me libertou. Vai educando a tua mente, programar ela, pensar a palavra. Você vai ver se você não entra no descanso de Deus neste versículo aqui. Libertou do império das trevas. Libertou. Aí depois que a tua mente vai sendo educada, corrigida, você passa a viver isso. Aí você anda lá, meu Deus, estou falando muito, né? Aí você passa lá, uma casa de macumba ali. Antes, está amarrado. Ai, não faço mais assim, eu sou crente agora. Jogou uma aguinha. Não, agora você passa na frente da casa da macumba. Tô nem aí para macumba, para cheiro de incenso. Tô nem aí para vela acesa. Ele me libertou do império das trevas. Olha, a minha fé é isso.
E se tiver demônio lá, vai dobrar o joelhinho para o Filho de Deus passar. Tá com medo? É isso. Olha, você está pensando que o evangelho é uma coisa, é uma casquinha de biju? Quando a gente era pequeno, comprava biju, vinha aquele cara, ô biju, biju! Aí a mãe me dá dinheiro pro biju, chegava lá e me dava um pacotinho, quando eu ia abrir, esfarelava. Eu tinha, oh, que coisa horrível com a casquinha de biju. A nossa fé não é isso não, casquinha de biju, qualquer coisinha quebra. Não, nós estamos aonde? No evangelho da graça de Deus. Já entrou no descanso de Deus? Estamos no descanso de Deus, e isso é a verdade, é a verdade, ninguém te rouba mais disso. Agora vai lá na igreja de lei, fala isso para eles. Eles vão começar, ai, tá amarrado, sai demônio da mentira, sai demônio, eles vão fazer isso para você. Vão fazer porque eles creem na mentira, essa é que é a verdade. Libertou ou não libertou? Eu vou pular algumas coisas, tá? Não, vamos ver lá Hebreus 2,14. Eu estou sem óculos aqui, estou vendo que está faltando alguma coisa. Hebreus 2,14, você tem que crer nisso aqui, ó. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum, olha lá, de carne e sangue, desses também ele, olha lá, ele teve um corpo de carne e sangue semelhante ao nosso. Igualmente participou. Agora, o que é que destruiu o diabo? Olha, para que por sua morte, não foi a vida. Quando ele morre, diz está consumado, ele morre. Quando ele morre, o Cristo morto destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ah, não pode ser. Não pode ser. Está dizendo que aqui que na morte dele ele destruiu o diabo. Ah, não. Não pode não, isso não é verdade. Mas não falou assim, essa casta não sai se não for para o jejum e oração? Falou, antes ou depois da cruz? Antes da cruz. Para que ele está falando isso? Para os judeus, ele já tinha morrido na cruz? Não. Mas depois da cruz, destruiu, me libertou, despojou. Entra no descanso de Deus, liberto. Que gostoso. Olha, o sol vai brilhar mais, né? Entende? Aí você estava assim, ó, e o Ben-TV cantava lá, e você vai olhar assim, nossa, esse Ben-TV canta 20 anos, só agora que eu estou vendo, olha como ele é lindo. Você vai acordando para a nova vida, a vida de paz, do descanso de Deus, né? O marido chegava, esse feijão com arroz aqui, está faltando isso, faltando aquilo. Aí ele vai chegar lá, outro em paz, que delícia. O que você fez? Não fiz nada, meu bem. Aquele, meu bem, já com a vassoura ali escondida, qualquer coisa, arranca a cabeça. Até o feijãozinho dela vai ficar mais gostoso, dele também. Posso brincar? Os dois não davam um beijinho há 30 anos. Deitava cada um com o bumbum pro lado, assim. Coberta de... Daqui a pouco pode vir uma inspiração, assim. Tá livre, não tá com aquela mente, é demônio, é isso, né? Aí, pode até pintar um clima. Posso falar assim com vocês, posso? Ai, pastor, não, pastor fala assim também. Quebra o gelo, não quebra? Né? Você não sabe como a mente liberta no descanso de Deus, a vida muda. Aquilo que você pode olhar assim para o seu carro, que droga, está amassado ali, tem uma coisa aqui, não tem dinheiro para comprar o carro mais novo. Aí daqui a pouco você olha assim, mas é tão fácil resolver aquilo, o carro vai ficar tão bom, até o carro melhora. A mente negativa vê tudo ruim, tudo negativo, tudo devendo, tudo preocupante, tudo briguento, tudo nervoso, tudo irritado, né? Mas a mente que entrou no descanso de Deus, Senhor, olha, posso falar umas coisinhas aqui? Eu não mato nenhuma formiga mais. Nunca mais pesquei na minha vida. Eu pescava o peixe, enfiava a faca na barriga dele, limpava ele vivo, comia.
Aí quando eu comecei a entender o evangelho, um dia eu pesquei o peixe, olhei para ele, ele olhou para mim, assim, que ele dizia assim, tem misericórdia. Falei, você não está na lei, não precisa pedir misericórdia. Aí estava num pesqueiro lá, assim, olhei e falei, eu não tenho mais coragem de tirar esse peixe daí de novo. Olhei para ele e falei, receba a graça. Nunca mais quis pescar. Vi aquele monte de formiga, matava tudo. Agora eu falo, mas nem essa formiga eu vou matar. Plantei lá em frente em casa, no outro lado da rua, assim, tem um morão e um espacinho de terra. Aí plantei um arbustozinho bonito, regava lá. Aí as irmãs chegavam, umas mulheres meio desviadas, arrancavam os pedaços, né? Compra, R$10 uma muda, quer arrancar os pedaços. Mas o pior de tudo, veio aquele monte de formiga saúva, comeu tudo. Aí quando eu fiquei enfesado com elas, falei, pode comer, vai em paz, está na graça. Não estou mais, nem formiga vou matar, não quero mais fazer mal. Até isso muda, gente. Está tudo pago. Entrou no descanso de Deus. Vai dar mais fome. Aí você vai ter que controlar um pouquinho a coisa. Senão vai ficar barrigudão, barrigudona, né? Aí tem que... Resta um repouso para o povo de Deus. Assim como Deus descansou das suas obras, você também tem que descansar das suas. Por quê? Porque tudo está feito. Eu só preciso crer e transmitir essa fé para as pessoas. O que é obra de Deus? Olha, Jesus já fez. Está feito, Ele é o máximo. Ele é o máximo. Olha o Evangelho, que coisa linda. É implantar a verdade do Evangelho no coração de cada um. Mais um pouquinho, ainda tem tempo. Hebreus 9, você está aí no 3, 4, vamos lá para Hebreus 9. 11 e 12, nós lemos muito isso aqui. Lemos muito. 11 e 12 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Agora entendam, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou nos santos dos santos uma vez por todas, e o que ele obteve para nós? Já obteve para nós, tendo obtido uma eterna... O que é a redenção? Fim do cativeiro, fim da escravidão. Jesus Cristo entrou num santuário celestial lá no céu com seu próprio sangue. E ele obteve para nós que somos igreja uma eterna redenção. Eterna não tem fim. Uma vez que você foi liberto, para sempre Deus te manterá liberto. A redenção é eterna. Olha, não está escrito isso aqui. Se está escrito, não é verdade? Por que a gente não vê a turma da televisão gritando e pregando isso? Por que a gente não vê essas igrejas evangélicas que estão com a mídia na mão, ensinando essas coisas ardentemente? Por quê? Porque estão cegos para o evangelho da graça de Deus. Eles não enxergam o evangelho da graça de Deus. Eles dão camiseta ungida, coisa orada. Eles inventaram esse monte de objetos orados, que nem a igreja católica fizeram desses objetos coisas milagrosas. Tudo tem um custo, uma oferta para você ter. Qualquer um tem que dar um dinheiro. E isso vai trazer Deus para a tua vida. Esses objetos orados, que é um feitiço, eles falam que eles ungiram, Deus está ali, e Deus, se você der a oferta e levar, a tua vida vai mudar, põe aquilo na tua casa e vai resolver. Isso é uma mentira. Isso aí encobre a verdade da obra da cruz, encobre, esconde. É por isso que a maior parte deles estão tudo na escuridão, não enxergam a obra de Deus, não enxergam a obra da cruz. Eu preciso falar assim, vocês cansam, mas eu preciso falar assim. Nós estamos alcançando muita gente agora pelo YouTube, muita gente. Eles estão com sede disso. Você não está aqui porque teve sede disso? Olha aqui, nós temos gente que veio de Santos para nos conhecer. Temos gente lá de Hortolândia. Olha lá, temos gente de Mauá. Quem que vai sair de Mauá para vir até aqui? Para ficar assim, receba, receba, tem demônio, tem demônio. Ninguém faria isso. Mas pela palavra da graça... Está vindo gente de longe, não aqui da região, de longe, que você nem imagina. Olha, Hermelino, Matarazzo, Lavras, está ali o Marcão também de... Do que, Marcão?
em Dayatuba lá também perto de Hortolândia. Estão com sede desse arroz com feijão que a gente prega, nada mais que isso. Isso é o evangelho da graça de Deus. Mais um pouquinho, vamos lá. Romanos 8. Olha aqui o descanso de Deus. Romanos 8. Olha se isso não é verdade. Isso aqui é a pura verdade. Está escrito aqui, mas se eu procurar antes da cruz, eu não vou achar, não tinha. Mas depois da cruz, Paulo recebeu a revelação e veio a existir. Agora, pois, Romanos 8:1, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o que ele está dizendo? Você está em Cristo, agora pois nenhuma condenação existe para você, não existe. Pastor, mas eu estou cheio de defeito, eu talvez mais que você. Agora tudo, até o fim da tua vida, foi pago a tua dívida. Ele pagou, a obra dele não é pela metade, ele pagou pelo meu passado, pagou pelo meu presente. Mas no futuro, não, ele pagou o passado, pagou o presente. Ele sabe que eu estou errado, estou preso numa natureza caída e vou errar o resto da vida. Ele pagou pelo meu futuro, até o último dia, até o último suspiro que eu der nessa carne, está pago. Por isso, o verdadeiro salvo nunca vai perder a salvação, nunca. Ele pode ter os seus defeitos, Deus sabe que ele está numa natureza de carne, vai se irritar no trânsito, de vez em quando quase fala um palavrão, quase que eu falei isso. Vai brigar de vez em quando lá na fila do banco, vai fazer isso, mas ele não é santo, mas está na carne, a carne faz isso. Mas não há mais condenação. O dia que, olha como a importância de você crer. O dia que você creu, foi salvo, entrou no descanso de Deus. Deus reconhece tanto isso, que nada pode destruir estas coisas que Deus fez por você através da cruz. Nada destrói isso. Nem você mesmo. Não tem poder. Acabou o problema. Então não há mais condenação. Então Deus não está assim, olha essa roupa, hein? Olha isso, hein? Olha aquilo, hein? Vigia, hein? Olha, quem está isso é o homem, é a religião, a igreja de lei. Deus não está nisso aí. Isso é coisa da cabeça deles. Vai ver o que eles ouvem, o que eles comem. Só comem essas pregações. Por isso que eles são assim. A boca fala o que está cheio do coração. Eles estão em cultos que é só jugo e peso. Eles só falam isso porque eles são assim. Agora quem entrou no descanso de Deus descansou dessas coisas todas. Só mais um, para acabarmos e vamos dar continuidade, né? Que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E vamos ao versículo 17, só esse. Assim, se alguém está em Cristo, olha lá, você está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. Olha as coisas antigas, todo o teu passado, aquilo que você foi, o que pecou, seja lá o que foi. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos a nova criação. Nós somos um novo povo criado por Deus. A primeira criação, Adão condenou toda. Cristo vem, quita a dívida da velha criação, ressuscita dos mortos uma nova criação, e nós somos uma nova criação. Na carne não, no espírito, espiritualmente dentro de você, no seu espírito, você é uma nova criação, filho de Deus perfeito. Na carne não, mas no espírito essa é a nova criação. As coisas velhas, todo o seu passado, tudo se passou. Você tem que acreditar. Todas as coisas se fizeram novas, todo aquele seu passado, tudo aquilo acabou para sempre. Sim ou não? Para terminar, vamos lá. Hebreus, onde começamos? Hebreus capítulo 4, do versículo 9 e 10. Depois você lê esse capítulo todo aqui. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, o que é entrar no descanso de Deus? É crer que Cristo fez tudo, a obra já está acabada. Vivo pela fé naquilo que foi feito
e acabo com a minha tentativa de alcançar o que Deus me deu gratuitamente. Então o que é entrar no descanso de Deus? Cristo fez tudo, está consumado. Eu entro nesta fé, nesta verdade, e acabo com as minhas obras mortas religiosas que não servem mais para nada. Eu descobri. O que Deus quer de mim? Que eu viva pela fé no que já foi feito, já está feito, e creia. Só isso que Ele quer. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, olha aqui o que Ele fala. Para quê? Por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que é o exemplo de desobediência? É eu deixar de lado tudo que foi feito, deixar de entrar no descanso de Deus, voltar para a lei, me rebelar contra a perfeita obra já realizada, caio em desobediência daquilo que já foi feito, parto para uma coisa que já foi anulada, acabada na cruz. Entendeu essa palavra? Não. Vamos entrar no descanso de Deus? Vamos? Fala assim, amém.